Nós começamos a falar na semana passada e eu, na verdade, tive uma inspiração para falar sobre crescimento espiritual. Naquele mesmo dia, foi domingo de carnaval, né? Domingo passado. Então, a palavra carnaval me fez lembrar do princípio que a Bíblia chama do que significa carne. Quando a Bíblia fala de carne, quase que 100% das vezes está falando de uma condição do ser humano e de uma parte de nós, né? Quando fala que existe um espírito em nós lutando contra uma carne que também está em nós, e a gente às vezes não identifica o que isso significa. Quando a Bíblia fala de carne, ela fala da nossa natureza pecaminosa, daquilo que nós temos como seres humanos, e todo mundo tem. Não apenas isso, é um pouco mais amplo do que isso. Mas eu peguei uma passagem bíblica onde se fala de homem com a sua natureza carnal. O que isso significa? E a gente trouxe para cá um princípio que a Bíblia já traz há muito tempo atrás, mas para algumas pessoas foi, eu penso, para mim também, chama a nossa atenção, abre os nossos olhos. Que ser uma pessoa carnal significa ser uma pessoa que é dirigida pelos seus sentimentos, que é dirigida pelas suas vontades. Eu quero e eu tenho, eu quero e eu faço. Se eu sentir vontade, eu vou lá e dou um jeito de fazer a coisa acontecer. Ou seja, quando a minha vontade, quando o meu querer, quando os meus desejos, quando os meus apetites me controlam, me dominam, é aí que eu sou carnal. Mas a Bíblia faz questão de dizer que isso é uma condição. Ser carnal significa ser imaturo. Biblicamente, essa é a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala sobre a carne. Quando ele fala sobre nós sermos carnais, ele fala sobre um crescimento que precisa acontecer e ainda não aconteceu. Ele não diminui você, ele não ridiculariza você, ele não reclama com você, né? Ele apenas aponta, existe um crescimento para acontecer. Existem alguns passos para serem dados. Então, falando sobre isso, na semana passada a gente apontou para um ponto, que era a questão da ofensa. Paulo fala da seguinte maneira: se você é facilmente ofendido, você reflete nisso, você revela nisso, que existe ainda um amadurecimento para acontecer, existe um crescimento para acontecer. Quanto mais ofendido você é, quando você é facilmente ofendido, quanto mais você está nessa condição de ser facilmente ofendido, mais infantil. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia vai falar sobre isso. E quanto mais fácil você lida com a ofensa, quando alguém ofende você, e todo mundo sabe que aquilo é uma ofensa, você sabe, a pessoa sabe, nitidamente você foi ofendido, mas você escolhe tratar aquilo de uma outra maneira e você não se permite ser ofendido. Isso indica crescimento espiritual, isso significa que você está se tornando uma pessoa madura. Está claro o que eu estou falando? Porque algumas pessoas podem ficar confusas. Pastor, ofendeu ou não ofendeu? Deixa eu falar uma coisa para você. Se alguém ofender você, do lado de lá ela foi uma pessoa ofensiva, você não precisa ser ofendido. Você só precisa ser ofendido se você quiser. Essa é a parte que a gente quer hoje abraçar um pouco mais e compreender. Ninguém pode me ofender se eu não me ofender. Mas ofendeu ou não ofendeu? Talvez você esteja pensando, mas você entende que você pode falar o que for para mim, você pode me xingar, você pode falar alguma coisa contra mim, você pode falar de mim para outras pessoas, eu escolho como eu vou reagir em relação a isso. Quantos entendem isso? Está ligado aí nisso? Amém? Você tem o controle a respeito disso. E Paulo vai falar, se os sentimentos controlam você, vamos crescer um pouco mais. Mas se você controla os seus sentimentos, você já está crescendo. Sentimento é algo bom demais, foi Deus que nos deu, mas não para que eles nos controlassem, para que nós os controlássemos. Amém? Lendo a passagem de Efésios capítulo 4, na semana passada, que eu gosto muito dessa passagem que fala sobre o crescimento espiritual. A gente começou o ano falando sobre fé, falando sobre a armadura de Deus, falando sobre alguns aspectos importantes, né, da nossa vida. A gente começou a tratar naquela série Você Também, e Deus apontou, sempre nesse início de ano a gente fala um pouco sobre crescimento espiritual, porque é uma decisão que a gente tem que tomar. E eu acho que início do ano é legal para isso, né? Para tomar essa decisão. Eu não posso permanecer estagnado, eu não posso permanecer no mesmo lugar que eu estou, no mesmo lugar. Então, lendo essa passagem outra vez, eu encontrei uma versão muito legal da Bíblia Viva, da Nova Bíblia Viva,
E eu fiquei entusiasmado quando eu li, eu gostei muito de como ela foi traduzida nessa linguagem. Claro, algumas frases são meio que paráfrases, mas dá para dar uma ideia para a gente do que Paulo estava dizendo para a igreja quando ele escreve Efésios capítulo 4. Vou colocar aqui para você, nessa versão, Nova Bíblia Viva. Ele está lá em Efésios 4:11, Paulo falando para a igreja. E ele diz para a igreja a respeito de Jesus o seguinte: ele, Jesus, escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros ainda para pastores e mestres. Aqui estão os 5 dons ministeriais classificados em Efésios 4, que Jesus escolhe e tem um propósito para isso. Nós não vamos explorar cada um desses. Se você quiser explorar isso, entra na Atos, você vai aprender muito sobre isso aqui, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, as responsabilidades que cada um deles tem, como a igreja é edificada com isso. Eu quero apontar para o versículo seguinte que fala do propósito. E Paulo escreve: Deus mandou essa gente boa aí para ajudar a igreja para o seguinte: ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado, mais bem equipado, para que receba o que precisa, para fazer uma obra melhor para ele. Eu gostei muito dessa frase. Quantos creem que Deus convidou você a participar da obra dele? Diga amém. E você sabia que talvez você já esteja fazendo hoje a obra de Deus? Paulo está dizendo: pode ficar melhor, através do que Deus quer fazer na sua vida, a partir de outras pessoas, a obra que você está fazendo para Deus pode ficar melhor. E ele continua: edificando a igreja. Quando Jesus inaugura essa frase, ele fala exatamente assim para os seus discípulos: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E agora o Espírito Santo, através de Paulo, diz que Jesus faz isso através de nós, através do nosso uns aos outros, de um se relacionando com o outro. A igreja é edificada, o corpo de Cristo, e elevando-a a uma condição de vigor e maturidade. A igreja local, ela é apenas um pedaço da igreja de Cristo no mundo, mas a igreja local revela saúde espiritual ou falta de saúde espiritual quando há uma doença no corpo, com base nisso daqui, o crescimento que deveria estar acontecendo, mas muitas vezes não acontece. Eu vou repetir o que eu falei semana passada: eu não estou reclamando com a igreja hoje, eu não estou aqui, mandando recado para ninguém, eu não fiquei sabendo de nada que aconteceu. E o pastor ficou sabendo de alguma coisa aí? Não estou sabendo de nada. Mas esse tempo, Deus nos chama a olhar mais uma vez para dentro de nós e perceber: será que crescimento está acontecendo? Eu gosto de falar o seguinte para você: se você não está mudando, você não está crescendo. Se você não se corrige de tempos em tempos, se você não muda alguma atitude sua, crescimento não está acontecendo. Você está estagnado do mesmo jeito. Nós precisamos buscar isso. Por isso que a mensagem de hoje à noite é tão importante, porque isso acontece um passo de cada vez, um pedaço pequeno de cada vez, antes de se tornar algo muito grande. Mas vamos lá. Paulo termina dizendo o seguinte: até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação. Legal. Quando eu leio isso na versão do Almeida, que eu e você conhecemos, a antiga João Ferreira de Almeida, diz lá: até que todos cheguemos à unidade da fé. Aqui esse tradutor disse para a gente o seguinte: até que tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação, até que todos nós entendamos salvação como ela é de fato, que nós tenhamos a mesma qualidade de fé. Por que isso é tão importante? Porque na igreja de Cristo hoje há muitos pensamentos diversos a respeito de salvação, e há pessoas que vão dizer para você que pode ser, que você está salvo, mas toma cuidado, porque você pode perder a sua salvação daqui a pouco, se você cometer um pecado.
E eu entendo que alguém tem essa mentalidade, mas cá entre nós precisamos lembrar: pecado nunca vai ser maior do que o sangue de Jesus. O que Jesus fez por mim e por você na cruz, ele diz lá, Paulo vai falar em Efésios, no capítulo seguinte, no capítulo 2, que não é pelo que a gente faz, mas é pelo que Jesus fez. Ele fala: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Então não é pelo seu esforço, pela sua capacidade de agradar a Deus, pela sua capacidade de fazer o que é bom, mas é porque Ele te amou e já te salvou em Cristo Jesus. A sua parte é crer e receber e confiar nele. Alguém diz amém? É uma decisão que você toma. Mas ele está falando: nós precisamos todos ter essa mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento do nosso Salvador. Paulo sempre faz essa dicotomia, ele sempre fala dessas duas coisas. Você foi salvo, e uma vez que você conhece o teu Salvador, isso te impulsiona numa direção. Você não foi salvo porque você fez alguma coisa boa, você foi salvo para começar a fazer coisas boas, para fazer ajustes, sim, importantes na sua vida. E Deus nos convida a isso. Então, Paulo vai sempre falar sobre isso, e hoje a gente vai apertar um ponto a respeito disso. E todos nos tornemos maduros no Senhor. Ele coloca esse no Senhor para você entender que não basta você amadurecer porque você tinha 10 anos, 5 anos, e agora você tem 20, você tem 40, e você amadureceu intelectualmente, se amadureceu em vários outros aspectos, se amadureceu no seu corpo tem que amadurecer, o tempo vai passando, você vai crescendo. Não. Existe um amadurecimento que é espiritual, existe um amadurecimento, um crescimento que é no Senhor, sim, para que cresçamos a ponto de que, olha essa frase, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Quando eu li isso, eu pensei, isso é tão importante a igreja abraçar isso, porque nós cremos que Jesus está em nós. Quantos creem que o Espírito Santo mora dentro de você? Mas a maneira como ele se revela em nós, muitas vezes nós limitamos. Aliás, frequentemente nós limitamos. E quando ele escreve isso é porque não está acontecendo ainda. Cristo não está ocupando completamente todo o nosso ser. Mas hoje a gente pode dar mais um passo nessa direção. Hoje a gente pode crescer um pouco mais e deixar Cristo ocupar mais espaço no nosso ser. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então, e ele faz essa distinção, porque você está amadurecendo, não seremos mais como crianças. E ele coloca aqui 3 frases interessantes sobre o que significa esse contraste, ser criança e ser adulto. Uma criança tem isso aqui, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos. Se você for como uma criança, é isso que vai acontecer. Então, não seremos mais como crianças, sempre mudando a nossa ideia a respeito daquilo que cremos. Hoje eu creio assim, amanhã eu creio de outro jeito. Quando você muda de ideia a respeito de Jesus, claro, né? Se a sua mente está sendo renovada, se você está crescendo, você está crescendo. Quando eu tinha 16 para 17 anos, foi a primeira vez que eu recebi a palavra de Deus de uma maneira muito clara e muito simples, que eu compreendi. E eu entendi o plano da salvação, eu entendi que não era pelo meu mérito, era pelo amor dele, que não era pela minha capacidade de agradá-lo, mas porque ele resolveu me salvar. Eu não escolho isso, é ele que faz. Eu escolho crer, eu escolho confiar. E de lá para cá, essa minha ideia nunca mudou. Mas eu mudei em outros aspectos, a maneira como interpretar isso, a maneira como experimentar e passar, isso, claro, tem um crescimento, mas ele está falando para a gente não ficar mudando de ideia o tempo todo a respeito daquilo que nós cremos que é crucial na nossa vida. E ele coloca o seguinte: por que a gente muda de ideia? Porque alguém nos disse uma coisa diferente. E aqui eu abro um parênteses para falar para você, e esse é um dos tópicos aqui hoje, que eu não quero que você pense que o pastor André quer exclusividade, que você não deve ouvir mais ninguém, deve ouvir só a mim. Eu não acho que funciona assim, eu acho que você deve ouvir muita gente boa, mas seja muito seletivo, porque se você está ouvindo uma coisa aqui, e você amanhã está ouvindo outra coisa que é o contrário do que você está ouvindo aqui, você vai ficar confuso, né?
vai trazer confusão. Em algum momento você vai ter que escolher o que você crê. Não dá para juntar tudo. A gente crê aqui na igreja de Jacarepaguá que doença não é de Deus, e que Deus é um Senhor que cura a nossa vida, que Ele mesmo se intitula, eu sou o Senhor que te sara. Em nenhum lugar na Bíblia está, eu sou o Senhor que te faz adoecer. A único lugar que você vai ver algo semelhante a isso é lá em Isaías, falando a respeito de Jesus, que Deus se agradou de enfermá-lo. Para quê? Para que Ele pagasse o preço para que eu e você não precisássemos pagar. Para que Ele sofresse as nossas doenças e enfermidades, para que nós pudéssemos vencê-las. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então, se você começa a ouvir, não, olha, e tem gente que é muito fácil a gente acreditar nisso, né? Você está ouvindo um testemunho no rádio, eu já ouvi alguns, você está ouvindo uma outra pregação, você está ouvindo um CD, um YouTube, qualquer que seja, e alguém está falando, não, mas Deus me fez ficar doente, porque Ele tinha um propósito e um testemunho lindo e maravilhoso, e você fica pensando, mas Deus faz a gente ficar doente? Ou é aquilo que a gente crê lá em Jacarepaguá, que não, Deus não tem nada a ver com aquilo, Ele é o Senhor que nos sara. Ele não luta contra si mesmo. Mas se não foi Deus que me colocou doente, quem foi? A Bíblia diz em João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus fala, para que tenha vida. A gente pode não gostar disso, não querer aceitar, mas o inimigo continua tendo algum espaço na nossa vida se a gente der espaço. Às vezes a resposta é, por que eu fiquei doente? Porque você quis ficar, né? Você sabia que não podia ir lá, você sabia que não podia ter feito aquilo, sabia que tinha que ter se guardado, né? Se resguardado, mas decidiu. Mas a gente prefere dizer, não foi Deus que quis, foi vontade de Deus. Não necessariamente. Na verdade, no que diz respeito a doenças e enfermidades, a Bíblia vai falar categoricamente o tempo todo. Mas, ainda assim, né, você pode ouvir isso, aquilo, outro, e ele fala, toma cuidado, porque alguém disse alguma coisa diferente, você é tentado, há uma tendência em nós em acreditar no que as pessoas falam. Deixa eu repetir para você. A não ser que a pessoa, você já conheça, que seja um mentiroso profissional. Mas eu acho que você conhece algum? Não sei. Mas eu espero que não. Porém, na maioria dos casos, nos outros 99%, quando alguém fala alguma coisa com você, a sua tendência é acreditar. A gente não pensa assim, será, não sei. Talvez no fundo, dependendo do que a pessoa falou, e dependendo da pessoa, a gente pode desconfiar, mas ainda assim a tendência, a nossa inclinação é acreditar. Acreditar no que a televisão fala para a gente, no que o jornal fala para a gente, no que o WhatsApp fala para a gente. Com a quantidade de fake news hoje, eu acho que vai chegar um tempo, daqui a alguns anos, onde você não vai acreditar mais em nada, né? Qualquer notícia que chegar, fala, não acredito mais, porque tudo parece que é inventado. Existem alguns sites hoje especializados em desmascarar essas mentiras, né? Alguns. E você entra no site e você fica absurdado, como é que a pessoa gastou tanto tempo para inventar uma mentira, para enganar você, a troco de quê? Muitas vezes a troco de nada. Tem gente que tem prazer nisso, né? Mas, em geral, a nossa tendência, quando alguém fala alguma coisa, e pode ser uma grande mentira, a nossa tendência é acreditar. Pode ser uma grande mentira intencional, com um desejo real de enganar você. Mas pode ser algo que eu acredito que é verdade e é mentira. Mas eu acredito de tal maneira que eu passo para você e você, por causa do meu convencimento, por causa da minha capacidade de ser eloquente, por causa da maneira como eu falei, por causa de algumas provas que eu tentei fabricar e mostrei a você, você acredita também. Então nós precisamos da direção do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito dentro de nós dizendo sim, amém? Nós precisamos da palavra, de olhar para a palavra e dizer, peraí, isso que eu sempre acreditei desse jeito, a Bíblia diz outra coisa. Você sabia que se você parar um pouquinho para examinar o que você acredita, se você realmente quiser fazer isso, você vai ter que mudar algumas coisas se você for olhar para a palavra de Deus. Tem coisas que nós acreditamos porque foi passado para nós de geração em geração. Nossos professores falaram para a gente, ou um pastor falou para a gente, e nós resolvemos acreditar.
é uma regra, é uma lei para a gente. Aí alguém pergunta para você, mas aonde está isso na Bíblia? E você fala, não sei, deve estar em algum lugar lá. E não está, não tem. Existem versículos que nós inventamos, você sabia disso? Existem versículos que a gente acredita que está lá, mas ninguém se deu o trabalho de procurar. E na verdade nem existe. Então, esse é um exercício que eu faço com uma certa frequência e convido você a fazer. Volte a pensar no que você crê, no que você tem convicção e descubra qual é a base, qual é o alicerce para você ter aquela convicção. Como isso é importante. Inclusive para as questões da sua vida espiritual, inclusive para questões bíblicas que você resolveu acreditar, mas que você não tem uma base realmente bíblica na palavra. Como isso é importante. Quem está acordado aí, diga amém. Porque alguém nos disse uma coisa diferente ou habilmente mentiu para nós e fez que a mentira soasse como verdade. Interessante, muito legal essa versão. E coloca assim que isso acontece, que isso é real. Alguém enganou você sem querer ou por querer, e a mim também. A questão é qual firmado eu estou naquilo que Deus falou comigo, naquilo que a sua palavra me revelou. Paulo falou, você não precisa ser como um menino, como uma criança, que vai para lá e para cá, que sai correndo, que hoje é uma coisa, amanhã é outra. Nós nos permitimos essa volubilidade, onde hoje eu acredito de um jeito e amanhã eu acredito de outro jeito. Ele não está pedindo para você ser teimoso, né? Não, eu acredito assim, nunca ninguém vai me mudar, não. Mas uma vez que você está alicerçado na palavra de Deus, você não precisa nunca mais ser movido daquela posição. Amém? Em vez disso, Paulo diz assim, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo. E esse com amor é muito importante, né? A verdade, eu ouvi uma frase essa semana muito interessante sobre verdade, que é o seguinte, tudo que você disser deve ser verdade, mas nem toda verdade você tem que dizer. Amém? Só porque a verdade eu falo, não, tem coisas que a sua misericórdia, né? Não precisa falar, você não precisa falar porque você ama, mesmo que seja verdade. Você não está mentindo só porque você ficou quieto. Mas se você vai abrir a boca, que seja verdade, falando com verdade, tratando com verdade. Isso fala de relacionamento. Falar a verdade significa você sempre vai poder confiar em mim. Porque o momento que eu menti para você só um pouquinho, fica em questão tudo mais que eu falei. Mas quando você confia em alguém, a vida fica muito mais fácil, né? E é muito difícil viver não confiando, desconfiando o tempo todo. Falar a verdade significa que você sempre vai poder confiar em mim. Tratando com verdade significa que eu não fico bajulando você, fingindo que eu sou alguma coisa para você, sendo político com você para tentar conquistar algo de você, mas não sendo real, não sendo sincero, não sendo genuíno. E deixa eu te falar, não dá para você talvez ser assim 100% dos seus relacionamentos com todo mundo, porque tem relacionamentos que você não consegue, você nem quer se aprofundar tanto, porque não dá, você não consegue se relacionar com todo mundo, mas as pessoas que Deus tem colocado perto de você, elas merecem isso aqui, que você seja fiel, que você seja verdadeiro, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade. Deixa eu explicar para você o que eu acabei de falar. Eu não estou falando para você mentir para absolutamente ninguém, nunca. Mas você não vai conseguir ser tão cuidadoso, né, na maneira como você vai tratar todo mundo. Eu acho que Deus nem espera que a gente consiga tratar todo mundo tão perfeitamente, mas Ele tem colocado pessoas perto de você. Pessoas que cruzam o seu caminho, pessoas que você encontra com alguma frequência, pessoas que você vai encontrar amanhã, talvez quando você for comprar alguma coisa, ou talvez quando você estiver, né, entrando numa sala de aula ou no ambiente de trabalho, pessoas que vão visitar você que você não conhece, mas que merecem de você isso aqui, que você viva uma expressão de Jesus, verdade em amor. Falando a verdade, tratando a verdade, vivendo em verdade. E assim nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja. Sendo Ele o cabeça,
Nós, seu corpo, nós precisamos refletir quem Ele é. Nós precisamos revelar e expressar quem Ele é. Você e eu, todos nós juntos somos as mãos, os pés, o ouvido, a boca, o nariz. Nós somos tudo isso de Jesus. E nós expressamos quem Ele é. Sob a direção dEle, todo o corpo se ajusta perfeitamente e cada um dos membros, em sua maneira particular, auxilia os outros membros, de tal modo que todo o corpo seja saudável e cresça em amor. E que alguém diga amém. Esse versículo é tão sensacional que dá uma série só aqui para a gente tratar disso. Em sua maneira particular, auxilia os outros membros. A gente falou um pouco sobre isso, da responsabilidade que Deus deu a cada um de nós, colocando cada um de nós num lugar específico no corpo. Então, falando sobre isso na semana passada, eu apontei para a questão da ofensa. E eu coloquei esses níveis de amadurecimento. Se você não estava aqui, vou só dar uma lembrada. Para quem estava vai lembrar, quem não estava vai ver. No que diz respeito a se sentir ofendido, talvez você encontre outros níveis, mas eu coloquei 4 níveis. E esses 4 são não ofendido, ou melhor, muito ofendido, pouco ofendido, ofendido e não ofendido. Então, o mais baixo lá é o que muito ofendido. E é uma criança, eu botei ali pequenininho, porque quando uma criança se ofende, você sabe como lidar com isso, né? Você tem, ou já teve filhos pequenos como eu, né? E faz pirraça, se chateia, se ofende às vezes muito facilmente, tem uma expectativa, não é? Crianças, elas geram uma expectativa imensa que quando são contrariadas, algumas, né? Viram a casa de cabeça para baixo, revelam, né? O que aquela ofensa fez. E a expressão mimado significa você não estava preparado para aquilo. A maioria de nós vai passar a nossa segunda-feira amanhã e nós não estamos preparados para o que vai acontecer. E em algum aspecto, isso revela essa falta de maturidade. Deixa eu explicar o que isso significa. Ontem eu e a Rafa fomos sair juntos, fomos ao cinema, e a gente foi contando a quantidade de coisa que estava dando errado. Isso deu errado, isso deu errado, isso deu errado, isso deu errado, uma coisa atrás da outra. E a gente, no final das contas, riu, achou graça daquilo, porque não era o fim do mundo, mas a gente lembrou desse aspecto, como as coisas raramente acontecem como você planejou. Você achou que ia sair de casa, que não ia ter trânsito. Por que você achou que não ia ter trânsito? Né? Que você ia lidar só com gente boa em todo o caminho. Todo mundo ia tratar você bem, porque você merece. Todo mundo ia ser educado com você. Todo mundo ia ajudar você a fazer acontecer o que você esperava. Nós não planejamos nada disso, mas na nossa cabeça nós nos preparamos sempre para que os nossos planos aconteçam. Deixa eu te falar, faça planos para a sua segunda-feira para ser contrariado. Porque vai acontecer. E se você já tiver planejado, se você já tiver preparado, você lida melhor com aquilo. Quem está entendendo, diga amém. Mas uma criança não faz isso. Só quando você cresce você faz isso. Então, a pessoa que é mimada significa, claro, deve ser mais do que isso. Eu não sou o dono dessa palavra, mas um dos aspectos que mais me revela uma pessoa mimada é que ela se acostumou com uma certa realidade e não está pronta para outra. Se acostumou em ter algumas coisas e não está pronta para não ter. Então, a pessoa que é muito facilmente ofendida, ou seja, que quando é ofendida é muito ofendida, é uma criança espiritual. E eu não quero, de maneira nenhuma, ser insensível à sua dor pessoal, porque você que sabe o tamanho da sua ofensa para você. Alguma coisa que ofende muito você pode me ofender 0, e vice-versa. Alguma coisa que me ofende muito pode ser nada para você. Mas não tem desculpa. Eu escolho como é que eu vou reagir àquilo. E se você é muito ofendido, é interessante, a gente já viu algumas vezes, aqui na igreja eu vi isso acontecer de uma maneira muito marcante. Eu não posso falar exatamente o que aconteceu para não expor pessoas. Mas já aconteceu mais de uma vez, onde uma palavra, interessante como certas palavras parece que engatilham algo dentro da gente. Nós falamos a respeito de uma situação que estava acontecendo na igreja e usamos uma palavra que
para mim e para você pode não significar nada, mas para aquela pessoa foi muito forte. Como você pode dizer isso para mim, né? E aquela pessoa se sentiu extremamente ofendida, como eu disse, já aconteceu várias vezes. Tem uma questão ali, tem uma história ali. E eu não sei toda a tua história. Eu não sei qual palavra que eu não posso falar para você. Mas você escolhe, né? Você precisa tomar uma decisão. Eu vou deixar isso realmente me matar? Eu vou ficar tão ofendido assim com isso? Quando você é facilmente ofendido, quando você é muito sensível, em geral você não acredita que é, as pessoas vão dizer para você e você não vai achar que é. Mas deixa eu te falar uma coisa, se duas pessoas que amam você, se duas pessoas que se importam com você disserem para você, olha, você tem um problema nessa área, você tem. E você precisa aceitar e buscar ajuda. E se você é facilmente ofendido, isso revela que tem muito crescimento para acontecer. Essa pessoa é mimada e, em geral, por causa da ofensa, ela quebra o relacionamento. É aquela pessoa que decide, eu não falo mais com ele, eu não falo mais com ela, morreu para mim, nós não temos mais nenhum relacionamento. Se você tem alguém na sua vida que você não tem nenhum relacionamento, eu convido você nessa manhã a repensar quanto que essa ofensa domina a sua vida. E domina mesmo. E domina as suas atitudes, seus pensamentos, suas decisões. Tem coisas que você não vai fazer ou vai fazer por causa disso. Eu não consigo abrir mão. Meu relacionamento está quebrado para sempre. E eu sei, mais uma vez, que a dor pode ser muito profunda. Mas não muda o fato de que Deus continua pedindo exatamente a mesma coisa da gente. Tem ofensas que são muito simples, muito fáceis de você mesmo resolver. Tem outras que nem tanto. Quando quebra o relacionamento, revela isso. E se for possível, você vai retribuir. O que significa? Quando você é ofendido, a dor que você sente, se ela for muito grande, junto com ela vem um desejo imenso de que a outra pessoa sinta a mesma dor. Eu quero muito que ele sinta o que ela sinta, o que eu estou sentindo. E se eu conseguir arrumar algum jeito disso acontecer, né? Eu estou orando, estou pedindo a Deus para me dar um plano, para fazer aquela pessoa sentir. Não, o nome disso é vingança. E eu acho que Deus não vai participar disso com você. Mas a nossa carne, a nossa humanidade clama por isso. Eu particularmente, né, amo aqueles filmes onde alguém é muito maltratado no início, mas se vinga no final de um jeito tão legal. Você fica, isso aí, né? Vingança. Porque satisfaz a nossa carne. A gente não aceita. Uma injustiça aconteceu. Foi injusto, foi errado. Tem que ser pago. Essa mentalidade minha, sua, ela é uma herança desse mundo. Não tem nada a ver com Jesus. Jesus, ele exemplifica perfeitamente isso. Ele nunca retribui ninguém pelo mal que fez. Se retribui só com bênção. E ele ensina a respeito disso, categoricamente. Se alguém fizer isso, faz, né? Se alguém der do lado direito, oferece o lado esquerdo. A gente lê isso, eu acho que a gente não consegue processar. Como assim? Eu fui ferido e me coloco à disposição para continuar sendo ferido? Não faz muito sentido isso. Jesus estava falando no contexto, né? Se alguém te obrigar a fazer isso, ao invés de você discutir o porquê, questionar, reclamar, chamar alguém para... Faz, e faz mais. Me obrigou a andar 1 milha? Eu vou 2. O André colocou isso aqui para mim de uma maneira há algum tempo que me chamou a atenção, porque eu não sabia que era... 1 milha era obrigatório. Se um cidadão romano, em geral, eram romanos que estavam dominando lá o povo judeu, obrigava, estava carregando alguma coisa e não quer carregar, encontrou um judeu. O judeu é uma raça inferior lá naquela condição, naquela situação de Roma, no tempo de Jesus, era tratado como alguém que deveria servir. Então você vai, só que a lei é o seguinte, só 1 milha, que se for a mesma coisa que hoje, 1,5 km, 1,6 km, só 1 milha. O judeu, depois de 1 milha, estava liberado. Graças a Deus, não preciso mais carregar nada, posso voltar para o meu trabalho. Romano miserável, me tirou de onde eu estava, né? Eu estava lá, ele me pegou, me fez carregar.
Com certeza isso será muito desagradável para qualquer pessoa. Jesus chega e fala assim: te obrigaram a andar 1 milha? Vai 2. O que, Jesus? Está doido? Como que eu vou? Eu não quero andar nem meia milha, eu não quero andar nem 100 metros. E a maneira como o André colocou, a gente recebeu isso, né? É que quando você fez 1 milha carregando, obrigado pelo outro, e você decide, eu vou andar mais uma, aquela pessoa já não tem mais nenhum domínio, você escolheu. Eu tenho domínio sobre essa situação. Eu faço porque eu quero fazer. Para que Jesus prega isso? Por que ele fala, se alguém quiser te tirar a camisa, dá o casaco junto? Por quê? No final ele explica. Porque você nunca vai ganhar uma briga, mas você pode ganhar a pessoa. Quando uma briga termina e você tem a sensação que ganhou, em geral ninguém ganhou. Qualquer briga. Você pode ter a sensação que ganhou, mas rapidinho você vai ver que você não ganhou nada. Você pode ter tido os melhores argumentos na sua discussão. Você pode ter tido aquela DR de 5 horas, e que em geral acontece de madrugada, e os homens não vão dizer amém, né? Aquele momento onde você vai, e você tem os melhores argumentos, e você colocou ele no lugar dele, ou ela no lugar dela, e no final você falou, está vendo? Eu estava certo, está certo, mas está destruindo o seu relacionamento. Jesus não veio nunca para provar que estava certo, ele veio para construir relacionamentos. Em geral, uma coisa não consegue andar bem com a outra. Eu ainda estou no primeiro, meu Deus do céu. Vamos lá. Quebra o relacionamento, se possível, vai retribuir. Acho que a gente vai ficar por aqui mesmo. Vamos lá. O segundo nível é a pessoa que não é muito ofendida, mas ela, obviamente, ela é ofendida. Ela se sente ofendida. Só que ela lida um pouco melhor. A pessoa, em geral, aquele primeiro lá, se você não olhar para essa pessoa, ela já se sente ofendida. E virou a cara para mim, você nem virou a cara, você nem viu que ela estava lá. Mas a sensibilidade é tão grande, porque ainda não cresceu. E a gente tem que ter paciência. Deixa eu repetir isso para você. E por favor, não se sinta ofendido. Mas nós temos paciência com crianças, amém, queridos? Você não obriga uma criança a saber tudo. Então, se a pessoa ainda está nesse estágio espiritual, que a Bíblia diz que é infantilidade, que é imaturidade, e você crescer um pouco mais, você aprende a ter paciência. É importante. Mas esse segundo nível, a pessoa ofendida também é mimada, ou seja, ela não estava preparada para aquilo, mas ela pode nem precisar daquele relacionamento e ela tenta evitar aquele relacionamento. Então, essa é aquela pessoa que foi ofendida e diz assim, eu não vou fazer nada em relação a isso, eu vou evitar, mas se cruzar o meu caminho, eu dou bom dia, no máximo. Mas de preferência eu não quero ter nada a ver, porque eu fui ofendido. Essa não é aquela pessoa que fica querendo, lá no íntimo ela queria muito que a outra experimentasse a mesma dor, mas não busca nenhum caminho para isso, simplesmente a vida vai continuar, mas ainda está precisando crescer bastante. O terceiro nível é um nível de uma maturidade muito maior do que as outras duas, porque essa pessoa também é ofendida, mas é pouco. E eu acho que muita gente na igreja de Cristo se encaixa aqui, porque está querendo crescer, porque está querendo melhorar. Ele é pouco ofendido e aparentemente fica bem, porque lá no íntimo, claro, não está. Eu fui ofendido. Você sabe o que eu quero dizer quando eu falo fui ofendido? Eu duvido que essa semana tenha passado sem você ter sido ofendido umas 5 vezes ou mais. Por várias coisas. A maneira como alguém respondeu a você, a maneira como alguém tratou você. Se você recebeu alguma ligação de telemarketing ou precisou cancelar algum plano, você foi ofendido. Pronto, né? Ou então você ofendeu, possivelmente, alguém, né? Porque eu não estou falando desse lado ainda, eu estou falando só da sua capacidade de controlar, de dominar os seus próprios sentimentos no que diz respeito à sua reação. Não estou dizendo, né, nunca para que você seja alguém que ofende, mas se você for ofendido, que você saiba como lidar. Então, se a pessoa aparentemente fica bem, mantenha o relacionamento. Ela foi pouco ofendida, ou a ofensa foi pequena, ou então ela soube lidar com uma ofensa grande, e ela vai manter o relacionamento. A gente vai caminhar junto,
mas o máximo que eu puder, não me expor a uma outra ofensa, para que outra ofensa aconteça, porque não faz sentido isso. Você não consegue impedir que outras pessoas sejam mais com você. Você não consegue impedir que outras pessoas sejam antipáticas a você. Você não consegue impedir que alguém tente ferir você. Mas você não precisa se expor à maldade das pessoas o tempo todo. Você não precisa se colocar numa posição onde você sempre é ferido. Faz todo sentido. Eu acho que quase todo mundo quer ser esse cara. Tem um outro nível mais alto que esse? Tem. E esse é o nível onde a gente imita Jesus de verdade. É o que não é ofendido. Esse é o maduro espiritualmente. Então, porque a ofensa aconteceu, ele não muda. Ele tinha um relacionamento com você e o relacionamento é mantido, apesar da ofensa. E eu acho que muita gente olha para isso e fala: pastor, você inventou esse negócio. Isso não é possível. Ninguém consegue. E essa pessoa retribui também, mas ela paga o mal com o bem. E se isso fosse impossível, não tinha razão para a gente estar aqui, porque a Bíblia nos aponta para isso o tempo todo. Como eu disse, é impossível que você não tenha sido ofendido, mas você também, todo o tempo, tinha escolha de como é que você ia reagir, como é que você ia tratar aquela ofensa. E uma das maneiras é que você recebe e você pensa assim: eu vou usar essa ofensa a meu favor. Eu vou usar essa maneira como essa pessoa respondeu, eu vou usar essa impaciência, essa explosão dessa outra pessoa, ou eu vou usar essa perturbação daquela pessoa a meu favor. Eu vou usar igual um bom atleta vai usar um instrumento de musculação. Eu vou usar essa coisa que é contrária a mim para me tornar mais forte, para me tornar melhor. E eu vou buscar alguma maneira de retribuir com o bem. E essa pessoa, ela não faz isso porque ela precisa que a outra goste dela. Ela não faz isso porque tem uma carência imensa de ser aceita e aprovada pelos outros. Não. Ela simplesmente quer imitar Jesus. Porque se tem alguém que perfeitamente fez isso, foi ele. Ele pegou um monte de gente que não merecia nada e deu o maior presente que alguém podia receber. Ele encontrou pessoas que mereciam o pior e sacrificou a própria vida para entregar o melhor. E quando você faz alguma coisa um pouquinho semelhante a isso, e encontra alguém que não merece nenhum bem, e você faz o melhor que você pode fazer por ela, é quando você mais se parece com Jesus. É quando você está atingindo aquele ponto de Efésios capítulo 4, de uma maturidade que Deus espera de mim e de você, até que todos cheguemos à unidade da fé e a conhecimento, a essa posição de maturidade semelhante ao Filho de Deus. E já está na nossa hora, eu só quero ler isso aqui com você antes de você ir embora. Isso aqui eu falei na semana passada, eu vou só passar rápido. Irmãos, eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo, para fazer essa ligação. Quando ele fala carnais, ele está falando infantis, crianças em Cristo. Imagina se Paulo escreve para a gente, eu pego aqui a carta dele e falo: gente, eu vou ler para vocês a carta do apóstolo Paulo, mandou aqui para a gente, para a igreja de Jacarepaguá, e começa desse jeito. Talvez você se sentisse ofendido, né? Pensasse: está chamando a gente de criança, e ele vai explicar. Deixa eu colocar como está na Bíblia Viva. Queridos irmãos, eu estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas, que não estão seguindo o Senhor como deveriam. Qual é a outra alternativa, Paulo? Vocês estão seguindo os seus próprios desejos. Ao invés de seguir o Senhor, estão seguindo as suas próprias vontades. Não posso falar-lhes como falaria a homens fortes, maduros, cheios do Espírito. Eu os tenho nutrido com leite, ele faz essa analogia do alimento, e não alimento sólido, pois vocês não podiam digerir nada mais forte, e mesmo agora vocês ainda precisam ser alimentados com leite. Querendo dizer para a igreja: vamos crescer, gente. E ele termina assim, não, tem muito mais, mas eu paro aqui. Vocês ainda são homens de primeira infância. O que isso significa, Paulo? Controlados por seus próprios desejos, e não pelos de Deus. Se der tempo, semana que vem a gente fala mais a respeito disso, mas eu queria só que você observasse isso. Porque se você pensa,
eu não queria admitir, André, mas esse é o retrato da minha vida. Eu sou dirigido, eu sou controlado pelos meus próprios desejos. Eu não consigo ter tudo que eu quero, mas tudo que eu quero é o que eu quero e eu vou arrumar um jeito de ter. Então, talvez você esteja sendo controlado. Paulo não está falando mal dos seus desejos, ele está falando mal desse controle. Quem está entendendo, diga amém. Nem todo desejo é bom, nem todo desejo é de Deus. Muitos desejos são só da nossa carne. Mas seja ele qual for, você deveria ter controle, e eu também deveríamos ter controle sobre esse desejo. Quando eu sou controlado pelo meu próprio desejo, eu abri uma porta, né, para me perder, para ser roubado de mim mesmo. Eu não sou mais quem domina, eu sou dominado, eu sou escravo. E em Cristo nós fomos libertos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O que eu queria que você soubesse antes de você voltar para casa é que o que Paulo está falando não é uma questão impossível. É verdade, eu sou controlado pelos meus desejos, e aí já era, não tem nada que eu possa fazer. Não, ele falou uma questão de crescer, é questão de maturidade, é questão de você receber algumas coisas que vão fazer você ficar maior e melhor. E é possível, todos nós. Deixa eu te falar, não se deixe ser enganado. Se o diabo tem falado para você, talvez você tenha acreditado que para a sua vida não tem jeito, você está estacionado, você está estagnado, você tem um vício que você não consegue largar, você tem um problema que você não consegue resolver, você tem um relacionamento que não consegue vingar, e a impressão que você tem é que aquilo vai ser eterno, que aquilo não tem jeito. E pode ser que se você se posicionar assim, se você simplesmente for uma marionete na mão disso tudo. Mas, se você começar a olhar para a palavra de Deus e falar, a maneira como Deus fala comigo pode mudar a minha maneira de pensar. O que Ele está falando comigo pode transformar, renovar a minha mente, transformar a minha vida. E você pode crescer. E eu digo para você, né? Só nessa semana que a gente está começando agora, você pode efetuar crescimento na sua vida que você é completamente diferente do mês que vem. Pelo menos alguns passos que você deu transformaram completamente a sua vida. Decisão que você tomou pequena. Decisões pequenas, mas que transformaram. E de repente você se vê num outro patamar, você se vê num lugar mais alto. E a pergunta que eu fiz era que, por que razão que nós não estamos crescendo? Eu coloquei 3 razões, não sei se a gente vai falar disso semana que vem, mas a gente não cresce porque não come. Então, se a dieta foi errada, ou seja, se a comida que você está recebendo, ninguém cresce, né, com chiclete e Coca-Cola, não tem como, você precisa de um alimento bom. Paulo está falando, eu estou dando leite para você, e se você estivesse tomando leite até hoje, tinha alguma coisa errada, você não teria crescido. Em algum momento você tem que receber o alimento sólido. Aliás, a maioria de nós está pensando na urgência disso, nesse momento. Eu, por exemplo, precisamos, né? Mas você pode receber a dieta errada? Pode. E se você receber a dieta errada, você não vai... O que isso significa? Significa, e meu Deus, como a gente tem isso, né? Uma palavra que você recebe, seja do púlpito, seja na sua casa, seja através da internet, que ao invés de fazer você crescer, mantém você estagnado ou até atrofia aquilo que você estava crendo. É uma dieta errada. Às vezes a dieta é boa, às vezes o alimento é bom, o segundo aqui, mas eu me recuso a comer. Isso é possível? Mais do que você imagina. Você já deu comida, aquela papinha para a criança de 1 ano, e quando termina, parece que aconteceu uma explosão na cozinha, né? Você vai com a papinha na boca, a criança fecha a boca, faz assim, e vira o lado, e a colherzinha que tinha aqui na boca agora está no nariz, no cabelo. O que está acontecendo? A comida é ruim? Não, a comida é boa, nutriente, vai ajudar. Ela não quer. E muitas vezes a gente quer lixo, e a gente nem se dá conta disso. Mas quando Deus oferece um alimento sólido, que vai trazer crescimento, que vai trazer nutrição, a gente fecha a boca e diz não. Pode ser muito bom, mas você escolhe se você vai querer ou não. E por fim, você pode ter recebido o alimento sólido, mas ainda assim você se recusa a mudar. E aqui que a maioria de nós, eu acho que cai, você recebe, acho que muita coisa boa de Deus, seja através daqui da igreja, seja em algum outro nível, seja no seu tempo com Ele em oração.
A questão é depois, o que você faz com isso? A Bíblia diz que se a sua fé não for seguida de obras, ela é inoperante, ela é morta, ela é como nem existisse. Existe, mas é como se nem existisse. É morta. Então tem que ser seguido de uma prática, de alguma coisa que seja coerente com aquilo que eu resolvi crer. Amém? Você recebe essa palavra hoje? O que realmente precisamos saber? Quem é Jesus? Quem eu sou? Essa é a dieta, esse é o alimento. Se você ainda não sabe, é só isso aqui. Só que tem um detalhe, não é só quem você é nele, quem você é em Cristo, porque essa é a sua real identidade. É só isso que a gente tem que saber. Vamos ficar de pé, vamos ler junto esses versículos aqui? Vamos lá, todo mundo junto comigo. Que podemos dizer diante de coisas tão magníficas quanto esta? Se Deus está do nosso lado, quem pode estar contra nós? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Alguém dá um glória a Deus aí bem alto. Quem nos condenará então? Foi Cristo quem morreu por nós e ressuscitou por nossa causa. E agora está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Glória a Deus. Estou convencido, vamos lá, bem alto, de que nada poderá nos separar do seu amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, potestades, nem o presente, nem o futuro, nem um lugar bem alto no céu, ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, a Ele a glória para sempre. Glória a Deus.